Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um EBD Juniores e essa lição vai ser bem especial. Vai ser mais uma conversa porque o tema que ela fala é muito legal e vocês vão ver qual é. Sabe o que é? Tchan, tchan, tchan. Dá uma olhada aí. Pois então, o vídeo de hoje vai ser sobre o Deus que provê. Como a gente já viu, nossa lição está falando um pouco sobre características do nosso Deus. Características do Deus a quem nós servimos. E a gente já aprendeu algumas coisas sobre ele. Hoje a gente vai aprender que ele é um Deus que provê, que a gente pode confiar, porque ele sim cuida muito bem de nós e provê aquilo que nós estamos precisando, tá bom? Então hoje eu tenho uma pergunta especial para vocês. Você já se preocupou com alguma coisa? Pois é, alguma coisinha já deixou você preocupado e sua mente só ficava naquilo o tempo inteiro, que você já estava ficando triste de tanta preocupação com aquilo. Já, né? Óbvio que isso já aconteceu. Porque todos nós, né, passamos por um momento em que a preocupação toma o nosso coração. Mas você sabe o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Olha só, lá em Provérbios ela fala assim, que as preocupações roubam a felicidade da gente. E é assim que a gente fica, né? Ai meu Deus, e se isso acontecer? E aí você vai ficando tão tenso, tão nervoso, que você não consegue mais ficar feliz. Então, sim, a preocupação tira da gente a alegria, a felicidade que nós, teoricamente, temos em Deus. Ou seja, quanto mais perto e quanto mais a gente dá lugar à preocupação, nós nos afastamos de Deus, nós tapamos a voz de Deus em nossos corações. Então, que a gente possa deixar as preocupações de lado, porque nós podemos confiar no nosso Deus, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre essa confiança especial que nós podemos depositar em Deus, porque Ele é super digno de confiança, tá certo? Logo de início, a gente vai lá para o capítulo 6 do livro de Mateus, porque Jesus estava falando justamente sobre isso para as pessoas que estavam ouvindo Ele lá no monte. Então, pega aí comigo a sua Bíblia. Preparado? Abre lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, tá bom? Abre aí comigo. Nesse capítulo, Jesus está perguntando às pessoas, né, falando com eles no Sermão do Monte, tá certo? Tem um sermão conhecido como o Sermão da Montanha. Foi um dia em que Jesus estava conversando com as pessoas, ensinando a multidão, e ele se assentou em um monte, e esse sermão ficou conhecido dessa forma por causa disso. E nesse Sermão do Monte tem várias coisas muito importantes que Jesus fala com a gente. E em uma dessas partes ele diz assim: e vocês que ficam se preocupando com o que vão vestir, com o que vão comer, certo? Ele falou sobre a preocupação, sobre como às vezes a gente deixa a preocupação tomar lugar em nosso coração. E a gente se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir. E ele fala, ó, dos passarinhos. Vocês estão ouvindo? E ele dá o exemplo dos passarinhos. Ele fala que os pássaros, eles não trabalham, não ajuntam comida e mesmo assim Deus provê todos os dias alimento para eles. Assim também ele fala das plantas. Olha quantas plantas eu tenho aqui ao meu redor. Nenhuma delas se move para fazer alguma coisa, mas ainda assim Deus cuida delas muito bem. E ele dá o exemplo dos lírios do campo. Não é uma planta muito comum por aqui, mas eu imagino que algum de vocês já possa ter ouvido falar sobre essa planta, o lírio. E ele fala sobre a beleza dessa planta e como ela é bem vestida. E Deus é quem preparou ela dessa forma. Então, se Deus cuida da sua criação, dos animais, das plantas, Ele não cuidaria de nós, que somos seus filhos? Claro, sim, Deus cuida bem de nós. E era sobre isso que Jesus falou. E ele diz no versículo 33 o seguinte, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, ele fala que se a gente confiar no Senhor, se a gente buscar o reino de Deus acima de todas as outras coisas, nós podemos ter certeza de que Ele cuidará bem de nós, porque nosso Deus é um Deus que provê, tá certo? Então a gente pode confiar em Deus, porque Ele sim, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. E
na Bíblia a gente vê várias histórias que nos ajudam a ver o cuidado de Deus por seu povo, por seus filhos, né, por cada um de nós. E lá a gente pode ver o cuidado de Deus com o povo de Israel, quando eles estavam passando, né, a trajetória deles no deserto. Deus proveu carne, Deus proveu o maná, Ele fez chover comida, gente. A gente vê, né, alguns filmes hoje inventados, que nem aquele desenho do Tá Chovendo Hambúrguer. Aquilo ali foi de mentira, né? Porque é uma invenção, é um desenho. Mas Deus fez cair maná do céu. Sim, ó, veio da Bíblia aí deles, não tiraram da cachola deles, não. Mas é pra gente ver que foi verdade. Deus fez chover comida para eles. E era todos os dias. Eles tinham uma regra de que não podia, né? Na verdade, não podia guardar alimento. Eles tinham uma regra de que não podia guardar alimento de um dia para o outro, porque Deus queria que eles confiassem que Ele mandaria no dia seguinte a mesma chuva de comida. Então todos os dias descia o maná do céu especialmente para aquele dia, e cada família tinha que pegar a quantidade de acordo com o que eles fossem consumir no dia dentro da sua casa. Quem ajuntasse para o dia seguinte, aquele maná virava algo estranho e começava a exalar um cheiro muito ruim. Então, a Bíblia fala que Deus deu a ordem para que eles soubessem guardar apenas o necessário para aquele dia. E foi o que Jesus acabou de falar no versículo que nós lemos. Porque a gente não precisa se preocupar com o nosso futuro. Deus tem o futuro em suas mãos. E Ele tem bons planos para nós. O livro de Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, fala sobre os bons planos que Deus tem para nós. Plano de prosperidade, de fartura, de alegria, um futuro bom ao lado dele, porque ele é um bom pai, ele nos ama e ele cuida bem da gente. Então, ele cuidou bem do povo de Israel, trazendo maná, trazendo carne, provendo água, certo? Tudo que eles precisavam, Deus proveu. Você imagina que você compra um sapato novo no início do ano para ir para a escola. Durante o ano, você usando aquele mesmo sapato todos os dias, é claro que ele vai se desgastar. E no final do ano ele vai estar parecendo novo ou ele vai estar todo desgastado? Desgastado, né? Ele vai estar com cara de velho, a sola meio raspada, né? Todo manchadinho. E isso acontece porque é normal que os materiais se desgastem por causa do uso. Pois então, se eu disser a vocês que até isso Deus proveu para eles, e durante todo o tempo que eles estavam caminhando no deserto, as roupas e os calçados daquele povo não se desgastou, porque Deus proveu para eles. Então, nosso Deus, Ele cuidou muito bem do povo de Israel durante a travessia até chegar na Terra Prometida. E depois disso, muito mais. A Bíblia também fala no livro de Salmos o seguinte: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu coloco a minha confiança no Senhor. Então, Davi ali ele estava falando sobre a guerra, né? Sobre a confiança de que eles iam vencer aquelas batalhas, que vários exércitos eram preparados, tinham carros chiques, né? Carruagem com cavalos fortes, homens preparados com lanças, escudos, mas ele sabia que nada disso era páreo para o nosso Deus. Páreo é semelhante, tá? Ou seja, nada disso era mais forte do que o nosso próprio Deus. Então, ele sabia que se Deus estivesse ao lado dele, ele venceria. Assim como ele tinha vencido Golias, ele também venceria aquelas lutas, porque quem estava com ele era maior. E nosso Deus é esse mesmo Deus. O Deus que estava com Davi, o Deus que estava com Moisés, o Deus que estava com Abraão, com o povo de Israel, com os discípulos no Novo Testamento. É o mesmo Deus que nós servimos e Ele nos ouve. Então, se algo preocupa o seu coração, fale com Deus. Vamos abrir um outro versículo que está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí de novo e abre comigo nesse livro, tá bom? Vamos lá? Então, aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Continua acompanhando aí comigo, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Tá certo? Vamos para o 7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então é isso que a Bíblia nos orienta a fazer. Se há uma preocupação no seu coração, o que é que você deve fazer? Falar com Deus, porque Ele te ouve. Então ela fala assim, fale com ele aquilo que preocupa o seu coração. Explique a Deus aquilo que está inquietando você. E a partir daí, quando você conversar com ele, ser sincero, entregar tudo nas mãos dele, a paz que excede todo o conhecimento estará em você e Deus guardará os seus sentimentos. Então, olha que palavra bonita. Nós podemos orar porque nosso Deus vai ouvir e vai cuidar bem de nós, porque Ele é um Deus que provê. E outro versículo também no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz que nós devemos entregar as nossas preocupações ao Senhor, porque Ele cuida bem de nós. São vários versículos que falam sobre preocupação e todos eles dizem que é para a gente confiar em Deus. Ninguém mais no mundo é digno de confiança do que Deus. Tá certo? Então, seus pais podem errar com você, seus amigos podem errar com você, mas Deus, Ele nunca vai errar com você. Ele nunca vai te decepcionar e Ele vai estar sempre cuidando de você, desde que você se entregue a Ele. Então, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, porque Ele cuidará bem de você. Então, nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, saibam e guardem essa verdade no coração de vocês, porque o nosso Deus é maravilhoso e a gente pode contar com Ele sempre, tá certo? Até a próxima aula!